Meus amigos, nós estamos aqui novamente e essa semana soltei uma reflexão de um assunto que veio falar muito de frente com a questão na relação da saúde e da espiritualidade. E eu falei de um caso que chegou para mim, de uma professora com cerca de 30 anos de idade, veio com atestado médico de um psiquiatra, deu lá maior ou igual a 30 dias, e para nós, dentro da medicina do trabalho, e todos vocês sabem que eu sou médico do trabalho, eh, trouxe lá a seguinte situação: olha, alteração psiquiátrica, tal, papapá, e aí eu fui lá conversar com a paciente. E essa paciente, ela de 30 anos de idade, uma professora, e falou: "Tô desgostosa da vida e tô pensando em bobagens". E aí, a questão que veio da norma regulamentadora, porque eu estava, então, como um médico do trabalho, e por fazer parte desse board todo de decisões em relação à legislação e tudo mais, e a gente vem trabalhando isso há 5 anos já, né. Pois bem, a norma regulamentadora, ela não é apenas legislativa, ela vem para cutucar uma ferida aberta na sociedade. Ela vem para cutucar uma questão de prestar atenção nas pessoas. Ela vem para uma questão relacionada a saber como está você, como está a tua família, teu ente querido, como está o próximo. E se você precisar de ajuda, peça ajuda. Porque essa moça, graças a Deus, está indo tudo bem com ela. Porque nós estamos fazendo o acompanhamento. Mas quantas pessoas estão nessa situação e quantas pessoas não quiseram nem raciocinar a respeito dessa situação e acabaram retirando suas próprias vidas? Nós estamos falando aí numa estatística de 46 pessoas por dia no Brasil que retiram suas próprias vidas. E aí, nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto, obviamente, porque eu tenho 2 convidados aqui que toparam falar a respeito desse assunto, que são maravilhosos. Primeira é a professora Karina Bonzan, que está aqui conosco, especialista na área educacional, e também o Lucas Veloso Borbas, que é um grande amigo que o plano trouxe para nós aqui, dono de uma experiência muito forte. Milhões de pessoas acompanharam o seu dia a dia, o dia a dia da sua esposa, o dia a dia da família que se formou dentro de uma dor, e o quanto que a gente pode trazer isso para o bem de outras pessoas. Nós falamos o seguinte: entramos num ponto em comum de quando colocamos uma máxima da seguinte maneira: quando o servidor chega, ou quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Oi, gente. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, Ricardo, com o Lucas. O Acho que é um momento Lucas, super especial, né? exatamente. Karina, vamos começar por você, porque ladies first sempre, né, Sempre. Lucas? Isso. Na verdade, a nossa ideia é fazer realmente um bate-papo, como vocês já sabem. A gente, como se estivesse comendo uma pizza, e eu estou sabendo aqui que o Lucas manda muito bem na pizza. E é o seguinte: nós começamos aí, o que veio muito à tona, né, Karina, foi exatamente essa questão
da pessoa, dessa professora que chegou e foi muito impactante, porque foi há uma semana atrás, e a gente vem conversando no paralelo, você e eu, em relação a cuidar de quem cuida, Perfeito. né? Então, duas áreas muito importantes que a gente pensa de cuidar de quem cuida. Quem cuida da gente? Os médicos, a área da saúde, né? A enfermagem. Porque se a enfermagem fechar os braços, eu acho Acabou, que né? vai ser um problema a nível global. Agora, o professor é a nossa formação. O professor realmente cuida da gente do momento, acho que depois do que a mãe e o pai entregam, né? O filho para alguém, para cuidar, para educar, para fazer parte integral dessa educação. Que eu acho que é interessante nós conversarmos, porque essa estatística, Karina e Lucas, fala o seguinte: fala de pessoas que arrancam suas próprias vidas entre 10 anos de idade a 26 anos de Muito idade, alarmante. que leva uma criança a pensar em arrancar a sua própria vida. Quer dizer, não pensa, ela faz. Não racionaliza. Né? Exato. O que está faltando hoje, Karina, sob o teu ponto de vista? Como que está a educação no país, No mundo, no né? mundo? Como que você enxerga isso? Ricardo, eu penso que faltam muitas coisas, né, em vários quesitos, mas quando a gente pensa, antes de tudo, na complexidade de mundo em que a gente vive, então, com o volume de informações circulando, de todo tipo, de todo gênero, né, que você imaginar, e aí a gente não tendo ali, de um lado, habilidade de pensamento crítico, de filtrar, de desenvolver nas nossas crianças e jovens, né, esse filtro realmente. Ah, isso aqui me serve, essa informação me influencia positivamente ou não. Mas indo um passo atrás, eu acho que começa lá na educação socioemocional, Sim. né, no educar a emoção. E aí a gente abre aqui uma gama de Educar a emoção. Eu situações. acho que esse tema é um auê, hein, para o nosso dia a dia, hein, Lucas? Educar a emoção. Educar a emoção. Você passou por um processo muito sério e passa ainda, Sim, porque isso é diário. Eu acho que é 1 nanômetro que vai cicatrizando por dia. Não é nem 1 milímetro, é 1 nanômetro. Vai cicatrizando dentro de uma ferida que está aberta, né? E não tem como você não pensar diariamente no que aconteceu, no que acontece, o que aconteceu, como foi tudo tão rápido. Educar a emoção. Você concorda com essa frase? concordo. Concordo sim, e vejo por um lado muito legal isso, educar a emoção. Como educar a emoção? A Isabel educou a emoção? Nossa, a Isabel soube educar a emoção dela e muito bem. E ela me ensinou a fazer isso também. Que são, não sei se você vai concordar comigo, que são você talvez levar essa energia para propósitos, Exato, Excelente. exato, né? exato, exato. Eu sempre falo pro pessoal, eu vou dar um exemplo que a gente já conversou, né? Nós somos um efeito manada, né? Nós somos resultados de um efeito manada. Nós somos resultados de um excesso de informação, né? A nossa essência é pura, nossa essência é positiva. E o que aparece são as coisas não positivas, né? Com certeza, todo mundo tem um lado. Você tem um fato e esse lado vem para o lado, opa, bacana, vamos resolver, vamos estar juntos, estamos juntos nessa emoção. Agora, tem outras pessoas que falam, meu, eu quero aparecer, o que o cara quer fazer, enfim. O não positivo, ele aparece porque nós vivemos num mundo positivo. Nós nascemos, a nossa essência é boa, né? Exato. Só que o negativo, né, ou melhor, não positivo, vamos falar assim, ele aparece porque ele é diferente. E vai também no efeito manada, E né, vai no efeito Ricardo? manada. Porque quando a gente fala do educar a emoção, acho que antes de tudo
legitimar o que a gente sente. Ótimo. Né? Vamos Eu nessa. acho que começa desse ponto. E aí, no efeito manada não positivo, como você bem colocou, veio o julgamento. Né? Tá falando tal coisa por conta disso, não está sentindo. Gente, a gente não está dentro do coração do outro. Né? Não tem como. O próprio processo de luto, a gente sabe o quão doloroso é, como você acabou de bem dizer, Ricardo, é um nanômetro por dia. Mas para cada um é de uma forma diferente, porque quando vem a situação do luto, da perda, você sabe muito melhor do que eu, mas Não, sabemos tanto quanto, cada um na sua área. o próprio cérebro se desestrutura. Sim. Né? Eu perco a sensação de segurança, eu perco a sensação de previsibilidade, né, daquilo que eu tinha controle, eu tinha domínio, e a gente entra em modo sobrevivência. Exato, entra direto por instinto. Direto para o instinto. Luta ou foge, o que eu faço? Nível de cortisol se eleva, altera sono, altera fome, como a gente conversava agora há pouco. Sim. Mas cada um vai elaborar esse processo e se reorganizar de uma forma, né? Por um caminho. Depois a gente pode entrar nesse lado aqui, mas o Lucas deu uma deixa do propósito, do legado, enfim. Sim. É um caminho. E não significa que se apegar rapidamente ao propósito e ao legado, você não está vivenciando aquela luta diária. Exato. Né, no processo de elaboração do luto. Então, eu volto aqui como ponto de partida que a gente legitime a própria emoção e a do outro. Exato. Né? Quantas emoções estão sufocadas aí por a gente não se permitir sentir? Antes mesmo, a empatia. Né? Tudo isso parte da empatia. Tudo. Você se colocar na posição do próximo. É do viés do próximo. É aquele negócio, tua dor não é pior que a minha, né? Exatamente. E isso dentro da área da educação, como é que você transporta ou transfere essa sensação, esse efeito manada que a gente está sentindo? E eu vou dar um testemunho já próprio. Né? O meu filho maior tem 18 anos, né? E quando ele tinha os seus 12 anos, 11 anos, 12 anos, ele teve um caso de uma criança, concorda? 10, 11 anos é criança. Né? E ela achou que queria mudar de sexo e achou que não... E aí a mãe pegou e falou assim, olha... E ela não estava batendo muito esse assunto, nunca bateu, porque na verdade o pai é um empresário, a mãe é uma executiva de alto padrão, de high level, né? E a criança estava lá. Né? E quando ela veio, a criança estava começando a se cortar. Então ela tinha automutilação, né? E isso é o primeiro sinal. Não só para a criança, né? Quando está muito avançado. Né? Então, a mãe chegou, fez assim, ó, escola, toma, o problema é teu. Aí você tocou num ponto que eu quero falar. Né? Quando a gente pega o próprio caso que você acabou de citar do atendimento da professora com ideação suicida. Exato. Né? A escola, enquanto instituição social, acolhe, né, ou traduz um retrato de estatísticas que você acabou de citar aí, também em relação ao suicídio. A gente tem um problema social de saúde mental. Sim. E que cai no colo da escola, que nem sempre está preparada para tudo. Exato. Ou, né, indo um pouco além, o cuidar de quem cuida. Né? O professor, enquanto quem cuida do processo, quem acolhe uma turma inteira diariamente... Ele tem que ser muito bem cuidado. Ele precisa ser cuidado. Né? Tem que ser muito bem visto. Ele precisa entender também as próprias emoções, ser legitimado e aprender a lidar com elas. Então, o buraco começa mais lá embaixo. E a gente não vem culturalmente, embora em educação a gente saiba que a Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigência, né, foi homologada em 2018, traz um novo desafio aí para a educação. Conta um pouco mais a respeito disso, porque a gente tem um perfil de pessoas que vão assistir
e Uhum. que são críticas em relação à questão governamental, a questões legislativas e assim por diante. A Bacana. galera toda, né? Embora assim, a gente falasse, mas educar a educação socioemocional de alguma forma sempre fez parte, mas com a BNCC, que é a nova normativa curricular em vigência desde 2018, ela passa a mapear habilidades e competências socioemocionais que a escola tem que dar conta durante toda a educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Aham. A questão traz um novo desafio. Como que a gente faz isso? Se a gente não vem de uma cultura de educar a emoção, como eu falei no começo. Exato. Ao contrário, por exemplo, quem já me conhece, já me ouviu falar um pouquinho antes, do que eu fui registrar há 10 anos atrás, em 2016, na Dinamarca, onde Uhum. existe um modelo cultural estruturado, né, que nasce nos lares, vai para as escolas, vai para as empresas, né, de educação socioemocional. Você quer falar um pouquinho a respeito disso? Porque o que que acontece? Eu conheci a Dinamarca e, assim, eu vou te falar uma coisa. O negócio é tão apto Hum. lá entre as pessoas que parece que você está num plano espiritual, meu. Caramba. Mudou de Entende? dimensão. É outra dimensão, né? É, Tudo é é, um tudo é, barato. meu, é perfeito. Até, né, pra É gente que é nós, harmônico, né, é muito Ricardo? harmônico. Então a pessoa, por exemplo, é a primeira a chegar no estacionamento. Então ela coloca o carro não lá na frente, ela coloca o carro do lado do portão, porque Empatia pura. exatamente, porque a pessoa que vai chegar, alguém atrasado, vai colocar lá e ele vai chegar no lugar, já tem um lugar reservado para ele, né? Você tem achados e perdidos, né? Então, assim, coisas que são óbvias, né, pra gente falar, mas faz parte da cultura. Como que é que como você viu, porque eu sei que você tem uma experiência enorme nessa questão em relação à Dinamarca, em países de primeiro mundo, em relação ao quesito educação. Que eu vi lá, tá, Ricardo? Quando eu fui, na verdade, o meu ponto de pesquisa ou de curiosidade era entender como é que um país nórdico, Ah, porque aqui Brasilzão a gente tem um clima tropical, sim. gostoso, agradável, né? Como é que num país nórdico, em que período de inverno, às vezes eles têm 3 horas de luz do sol durante o Uhum. dia, consegue ter estatísticas de países mais Fe felizes do mundo. felicidade. Felicidade, né. Então como que se produz uma sociedade feliz? Aí, ok. Tem um lado que, sócio e político, ele é muito equilibrado, ok, mas eles têm adversidades climáticas e tem outras questões que vão surgir aí. Mas o que que eu acabei vendo? Algo que eu venho batendo na tecla quando a gente vai para as escolas, quando a gente vai desenvolver educadores, que é intencionalidade pedagógica, ou didática, ou cultural, né. Então eles têm lá uma intencionalidade muito clara de criar pessoas altamente empáticas, Hum. altamente fortes emocionalmente, e isso começa, como eu falei, nos lares, com práticas que são quase rituais, que é o Hygge, Uhum. né, para eles o Hygge. Então é sagrado o momento da semana, Hum. em que a família vai se reunir em volta da mesa e você tem o ambiente interno preparado. Então, se lá fora o clima é hostil, aqui dentro eu preciso ter as plantinhas, luzinhas. Dinamarca é o país que mais consome velas no mundo, porque tudo é Legal. pautado no aconchego. E quando eu falo em aconchego, e aí conectando com uma das coisas que eu falei lá no comecinho, de legitimar a emoção, eu Uhum. te legitimo, eu te acolho, eu te trago para perto, eu faço com que o ambiente onde a gente está seja aconchegante para todos, Uhum. né. E nesse momento de convivência Hygge, eles têm um manifesto com 10 pontos para gerar efetivamente conexão de neurônios espelho, né. Então, Legal. vamos lá, né, então, se eu tenho a bisavó, eu tenho o bebezinho de colo ali de 8, 10 meses, 7 meses, tem um tuzico lá na rodada, eu tenho o pai, tenho a mãe, enfim, eu tenho várias faixas etárias envolvidas. A atividade que a gente vai propor para esse momento de convivência e de aconchego no lar, vai conseguir envolver a todos?
Uhum. Vai conseguir conectar a todos? Então, é um dos principais critérios. Sim. Todas as faixas etárias têm que se sentir parte, tem que ter o pertencimento. Então, eles vão ou contar histórias, ou vão cantar música juntos, tocar instrumento, chocalho, que está na mão do bebê, mas está trazendo uma canção que é de tradição, ou a avó está ensinando uma receita de Danish Butter Cookies, e a criança está lá podendo brincar com a massinha. Enfim, existe uma intencionalidade, né, desse momento em que a gente se conecta. Outras tantas práticas existem, né? Mas olha que interessante, quando eu falo que o RIG sai dos lares Uhum. e vai para as escolas, chega nas escolas, o currículo educacional dinamarquês tem aulas de empatia, salas de empatia, de novo intencionalidade. Então tem momentos em que eles vão efetivamente se conectar com pessoas, legitimar emoções alheias, né, e propor soluções para isso. Um exemplo, se eu puder citar rapidamente Lógico que aqui. você pode mesmo, Ah, é o teu lugar. eu fui a uma das escolas, eu fui no verão. Aí eu reparo que tinha uma moldura em volta da quadra esportiva, poliesportiva, com um material que se assemelhava a esse macarrão de piscina, esse espaguete que a gente usa Sei. nas aulas de natação. De prancha, de bodyboard. Exato, uns, sei lá, 40 centímetros que fosse de altura. E eu fiquei curiosa, falei, o que é essa moldura que Uhum. tá ali? Qual é o sentido disso para a criança tropeçar? Fui curiosa que sou, comecei a perguntar. A professora chama as crianças de 8 anos Uhum. e eles foram me explicar. Não, é que na aula de empatia, muitos de nós comentaram que a gente fica triste no inverno porque vem a neve, a gente só pode sair por 5 minutos e a neve, além de tudo, desnivela a quadra. Então a gente foi se exercitar como a gente poderia resolver esse problema, já que vários estavam sentindo a mesma questão. Prototipou e desenhou essa moldura. Então, quando chega a temporada de neve, sai em um dia a equipe de rastelo, deles mesmos, das próprias crianças. Rastelo a neve, se recolhem. Vai o time que vai jogar. No dia seguinte, inverte a Troca. escala, Nossa, troca. um em prol de Né? todos, Muito né? legal, né? Nossa. Então é muito bacana, assim, é uma sociedade que pensa efetivamente no bem-estar comum. Veja só, aí a gente está falando a respeito de felicidade, né? Felicidade, até que eu saiba, é somente alcançada quando você tem a performance máxima do teu talento, né? Então, o que é o talento? Um, você tem como se fosse uma mesa, isso aqui é uma mesa, é o talento. Uma pata da mesa, uma perna da mesa, a gente tem o prazer flow. Não é o prazer do beijo, do sexo, da comida que você, enquanto tá rolando, tá tendo. Da Não. pizza do Da Lucas. pizza do Lucas, né? Não, não é isso. É aquilo que você tem prazer em pintando um quadro. Fazendo a maionese. Karina tá fazendo uma maionese. Vamos imaginar a Karina fazendo uma maionese. Ela tem um prazer de fazer. Pô, Karina, você já me ensinou a fazer essa maionese? Como que é? Né? Não, isso aqui, para mim, eu faço isso daqui com o maior prazer. Né? Você não dá tempo de passar, não ir ao banheiro. E aqui você tem a questão dos valores, dos sentimentos que nos norteiam. Né? Quando isso estiver lá em cima, aquela atividade que você está fazendo, quando estiver lá em cima, você tem a performance máxima desse teu talento, você está no estágio de felicidade. Ali você tem uma situação que você tem o Estado que fala em favor disso, você tem o município que fala em favor disso, você já tem um processo educacional que fala em favor disso, e quando a gente entra numa situação de pessoas felizes, você tem um ambiente apto, um ambiente de aptidão. Sim. E se você tem um ambiente de aptidão, você tem um ambiente corporativamente feliz, e é o que vai produzir o bem-estar. Hoje no Brasil, para a nossa realidade, como é que você traz o RIG, por exemplo, para a nossa realidade, sabendo-se que
nós temos essa cereja do bolo hoje, na questão da saúde e da segurança no trabalho, com casos semelhantes a esse que eu trouxe aqui, de uma professora, e a gente tem tantos, né, Lucas, tantos casos diariamente. Como é que você vê essa. Em que ponto dá essa liga aqui, ó, para a gente poder melhorar aquilo que temos? Para nós não Sim. chegarmos nesse ponto de que as pessoas vão lá e retiram a sua própria vida. E tem tanta gente brigando pela vida, né? E outras que arrancam a sua própria vida, Perfeito. né? E quando você enxerga um professor arrancando a sua própria vida, quando você vê um médico que arrancou a sua própria vida, porque o índice é sério dentro da medicina também. Qual é o teu ponto de vista em cima disso? Eu vejo o seguinte, quando a normativa vem, né, a gente está falando aí agora da própria NR1, né, com a Isso. atualização que traz aí a prevenção dos fatores psicossociais, né, dos riscos psicossociais no trabalho. Aham. Portanto, vai na direção de promoção de felicidade no trabalho e de saúde mental, né? Sim. É, O bem-estar. o bem-estar. A gente vem na direção com base em estatísticas. Eu Uhum. tenho um número X de afastamentos por burnout, por depressão. Então a gente chegou na consequência. Eu É. acho que é a outra ponta, né? E para isso a gente tem aí uma série de, e aí eu vou falar um pouco dentro do próprio contexto do que virou o método Rig, que eu acabei envelopando isso e trazendo como proposta tanto para a saúde mental nas escolas, com o programa de educação socioemocional, mas também com os treinamentos para dentro do trabalho. Então, te respondendo, a gente tem ali o que virou consequência do não educar a emoção adequadamente Sim. e de não criar cultura de bem-estar. Aham. Então, a gente tem 2 eixos aí de atuação. Um é curativo, vamos falar. Uhum. Então, vamos entender dentro dos domínios, né, de fatores de risco psicossociais, como é que a gente melhora a comunicação no trabalho, como é Uhum. que a gente melhora uma liderança para que ela seja positiva e considerando, né, que relações positivas, saudáveis, é um dos pilares para felicidade e bem-estar, Uhum. né, o cultivar emoções positivas, enfim. Então, como é que a gente pode melhorar a liderança, comunicação, gestão de processos, né, clareza do que acontece, Questões, então, ligadas à ergonomia ergonomia, né, propriamente dita, né? as próprias, quando a gente entra em dimensão de gestão da mudança, Isso. de realização, você falou aí do talento, da realização, Exato. né, o quanto que aquele colaborador se sente realizado naquela posição que ele está, o quanto ele tem autonomia para participar dos processos. A gente está cuidando ali de algo que já está estabelecido, né? Em contrapartida, a gente tem uma nova geração com um monte de Arthurzinho lindo por aí, e Theos, né, como meu neto, um monte de Theozinho também, que pode vir numa outra cultura, né, de educação da emoção. E nesse sentido, eu falei ali para trás de legitimar a emoção, mas depois aprender a gerenciá-la. Isso. Então, aí a gente entra no ponto da inteligência emocional. Então, entender o que eu sinto e o que eu posso fazer de positivo, né? Como eu transformo, mesmo que seja uma emoção negativa, e é importante legitimar, né? Para isso, para entender o que eu estou sentindo, se eu estou com raiva nesse momento, se eu estou com ciúme, se eu estou. A emoção vai existir. E eu preciso identificá-la e reconhecer padrões. Mas como é que eu faço, né, para gerenciá-la a ponto de transformá-la em comportamentos positivos, para mim e para o outro? Perfeito. E eu quero aproveitar essa deixa que você está dando. Vocês sabem que eu estou como presidente hoje da Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, a ABREST, né? E nós fazemos lá uma sustentação consultiva, né, para a bancada dos trabalhadores. Então, por isso que a questão dos riscos psicossociais a gente já vem há muito tempo. Eu quero mudar um pouquinho a minha jaqueta aqui, né, para poder dar um recado para o pessoal, que é muito importante.
muito tem se falado em relação à norma regulamentadora. E aí, nós temos que tomar cuidado com a questão do ticket psicologia. Não é a intenção da norma regulamentadora. Perfeito. Quando nós participamos das mudanças das normas regulamentadoras, primeiro começou na 1579 e assim por diante, também entrou a NR17. A NR17 é a norma regulamentadora da ergonomia. E muito pouca gente sabe o que a ergonomia faz, né? Aquela questão da adaptação do trabalho ao homem. E é exatamente essa a pegada hoje, daqui para frente. A norma regulamentadora 17, ela cita o seguinte, na sua mudança. Ela foi incluída lá a questão do psicofisiológico. Então, a ergonomia, ela caminha em três avenidas enormes. A primeira avenida, ela é a avenida morfofuncional, a física, né, que já é conhecida de todos. A segunda entra, então, a cognitiva. Então, psicofisiológico. E a terceira, a questão organizacional. Então, tudo que você deu essa deixa, você jogou uma bola deliciosa para mim, eu tenho que bater isso daqui agora. Bater pro gol. Foi ótimo. Por quê? Estão vendendo erradamente a questão do psicossocial, de acordo com a norma regulamentadora. Nós gostaríamos muito de ter acontecido o nascimento de uma norma regulamentadora que fala dos riscos psicossociais, mas não foi possível. Então, em outubro de 24, olha só, outubro de 24, na reunião da CTPP, né, então, houve-se a decisão de que nada iria para frente, nada andaria nesse sentido, e aí sim pegaríamos aquilo que tinha a NR17, abriríamos a NR1 no gerenciamento do risco ocupacional e dentro dos riscos ergonômicos, lembra das avenidas que tem a ergonomia? A física, a cognitiva, a organizacional, você inclui obrigatoriamente o mapeamento desse risco psicossocial. Que é nada mais, nada menos o seguinte, olha, eu estou vendo aqui riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. No risco ergonômico, desses riscos ergonômicos, eu preciso puxar a informação de como o trabalhador está se encontrando naquela estação de trabalho. Mas não posso, por uma questão de assédio moral, né, e por uma questão de zelo, saber quem é que foi que respondeu, de que maneira que respondeu. Então, eu faço um mapeamento falando assim, olha, tal área, ou tal grupo homogêneo de exposição, ou tal a estação de trabalho está de uma determinada maneira. E você dá lá o mapeamento disso, e isso entra para o gerenciamento do risco ocupacional. É muito importante deixar-se bem claro isso daí. Porque o pessoal está vendendo delivery e está vendendo falando que está acabando com a questão do risco psicossocial, está envolvendo o psicossocial. E não é isso. O gerenciamento do risco ocupacional não é um produto de delivery. Porque eu preciso saber qual é o ambiente de trabalho, eu preciso mensurar esse ambiente de trabalho. Diagnóstico, eu preciso diagnosticar esse ambiente de trabalho e esse assunto para especialistas, para engenheiro de segurança, para técnico de segurança, para médico do trabalho, para ergonomistas. Então, é muito importante deixar isso bem claro. Olha, estou vendendo benefício e, olha, você coloca mais um pouquinho aqui que você vai estar emplacando a tua empresa. Não é assim. Não foi feito para isso. Isso é um assunto sério, onde que você eleva a qualificação da saúde e da segurança no trabalho a um patamar muito mais sério, onde que nós temos a obrigação legislativa e moral de proteger a saúde do trabalhador, né? Porque ele sim, trabalhador quem é? Somos todos nós. É o empreendedor que resolveu fazer o negócio acontecer, é o cara que lá está fazendo a portaria, é o outro querido que lá está fazendo, servindo a pizza,
Não é verdade? Exato. Então, aí o que acontece? Todos nós somos trabalhadores. Então, essa questão do psicossocial tem que se deixar muito bem claro o que é a norma regulamentadora. Aí, entra-se no tal do programa de gerenciamento de risco, que entra no programa de controle médico de saúde ocupacional, que isso é obrigação nossa de entender como que está o ser humano, de que como nós vamos gerenciar essas E emoções, desenvolver as pessoas para desenvolver as isso. Aí é a fase 2, né? pessoas. Exatamente. Então, o que vai entrar no dia 26 de maio de 2026, que deveria já ter entrado há muito tempo, diga-se de E passagem. foi protelado, né? Protelado, 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 a ponto de fazer. Era para ser dia 26 de maio do ano passado, de 25, agora de 26. Pois bem, quem não fez ainda isso daí está muito atrasado, porque o Corre, assunto né? está desde 2022. Mas o assunto, aqui, voltando para o nosso mundo, o que você falou de gerenciar emoções e dar a capacitação para essas pessoas, ela é mais do que necessária. Nós estamos falando de uma área tua, que é a área da educação. Agora, abrindo um parênteses aqui, passando por um parênteses muito importante, esse moço, Hum. ele teve uma experiência muito cedo, né, em saber o quão é importante nós gerenciarmos a, a saúde mental desses profissionais da área da saúde. Você quer falar um pouquinho a respeito disso, Luca? Em que sentido, perdão? No sentido do que você sentiu, a empatia dessa equipe de estar junto com vocês nesse processo. Você diz a equipe A hospitalar? hospital, todo É. mundo, o pessoal da área da saúde, que é um negócio muito sério. Então, eu acho que nesse contexto, sobre isso, acho que faltou um pouco. Então, conta. Tinha, Abra mo- o teu coração. tinha momentos, né, que eu e o pai da Isabel, a gente ia lá, a gente ia alegre, feliz, a gente trazia alegria pra Isabel, Sim. só que eu acho que faltou um pouco disso deles também. Eu entendo que é todo dia no hospital, fazem plantão, acho que é 48 horas de plantão que o médico faz, eu não entendo muito bem, É, né? na prática acaba rolando, mas não pode ser assim, não. É, Mas é Não isso. deveria, isso. Não mas deveria, mas isso daí é importante o que ele está falando, que você É. está falando. Quem que E começa a sobreviver num momento, numa, né, num auê isso, desse, e né? eu acredito que, tipo assim, querendo ou não, tipo, eles têm que ter um pouco de frieza, Uhum. né? Por ser médico, né? Você dá uma resposta para uma família e tal. Mas eu acho que no momento delicado que eu passei, que tava passando com a Isabel e com a família, eu acho que você tem um pouco de empatia e ter aquele negócio, mas eu também posso ajudar mentalmente essa pessoa. Não é só com remédio, não é só com o conhecimento de lá, não, eu posso dar isso que vai ajudar nisso e tal, tal. Não, mas muitas vezes a pessoa ela precisa eh, de um carinho emocional, você entende? Porque eu vou te explicar uma coisa, doutor. Tinha dias que eu chegava no hospital, a Isabel, ela tava com a, acho que como é que é o nome que fala, aquele negócio que deixa a pessoa amarela, a Tem que ter, a ele bilirrubina. bilirrubina. Ela tava com a bilirrubina em 20 e era muito alta, você Boa. entende? E eu cheguei um dia, eu falei bem assim pra Isabel, Isabel, você tá ligado que isso aqui é só físico, né, meu amor? Você sabe que a gente pode mudar isso amanhã. Ela me olhava assim, e tudo bem, ela não falava que tava catraque. E eu falava pro seu Joel, amanhã a gente vai vir aqui e a Isabel vai estar rosa. Vai estar linda, como ela sempre foi. E eu falava pra ela, a gente vai mudar o teu estado. Porque o que você tá passando é físico, Isabel. Mas a gente pode mudar o teu dia amanhã. Porque a gente tem poder nisso. A gente tem moléculas de Deus dentro de nós que a gente pode fazer acontecer, querendo ou não. A gente tem o poder. Só que as pessoas não sabem disso ainda. E eu falava pra ela, ó, é o seguinte, hoje você tá passando por isso, mas eu quero que você saiba que você é uma pessoa muito forte, você não chegou até aqui por nada, entendeu? Você já passou por muita coisa, e que se fosse pra você, de certa forma, já ter ido, você já tinha ido, meu amor. Aí ela me olhava assim, olhava pro pai dela e a gente alegrava ela, a gente falava coisas boas pra ela. Juro por Deus, doutor.
No outro dia a gente chegou, a bilirrubina dela tava em 3. Hum. Ela tava rosa. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. Eu digo assim, é um estado, né? Que nem eu tava comentando com o senhor, a doença é um estado emocional. Você pode estar no teu pior dia, se tem pessoas boas do teu lado te dando força, falando quão importante é você estar bem e o quão importante é você estar com a gente, isso muda drasticamente, muda completamente, entendeu? E é sobre o que você falou, né? Sobre a saúde mental, não só de quem tá ali, mas de quem cuida ali. Você tá me dando um insight de voltar, Karina, ao que que eu sempre falo isso em palestra, falo isso para todo mundo, quem acompanha sabe. Nós estamos num efeito manada, né? Então, você pega uma pessoa lá atrás, a gente falei isso diversas vezes, lá em 1940 ela tinha 60 mil informações, 70 mil informações a Exato. vida inteira. Hoje a Uhum. gente tem 80 mil por dia. É muita coisa, né? É muita coisa, né? Nós estamos pensando diariamente no que a gente vai construir, do que a gente vai fazer, o que vai acontecer. E aí a gente até brincou, né, Lucas? Falando assim, olha, o Lucas vai fazer uma pizzaria, da pizzaria ele vai fazer 20 trabalhadores, aí de repente ele vai fazer outro imóvel, ele vai fazer isso, vai Vai fazer virar uma aquilo, rede. e aí de repente eu me deparo com um câncer de estômago. Exato. Aí foi aquela frasezinha que nós falamos há pouco, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E aí? Né? E esse aí é o que a gente pensa, né? Qual o propósito disso tudo da nossa vida? O que leva a gente a lutar diariamente? Se nós acreditamos num ser maior, muita gente, grande parte do planeta acredita num homem chamado Jesus Cristo, a gente tem que pensar na tríade que Jesus Cristo nos deixou, né? Como o maior modelo, né? Da fé, da esperança e da caridade. Né? Então a empatia, ela abre a porta para toda essa tríade para que nós possamos ser felizes. Então, o que mais eu repito é que a saúde é o equilíbrio biológico, psicológico, social e espiritual. Total sentido real, eu concordo com você. A Isa, que nem eu comento com vocês, eu comento aqui. Um dos maiores momentos da Isabel, da felicidade da Isabel, que a doença ela não progredia, era em momentos que ela estava totalmente feliz. A gente pode colocar uma foto, Casamento, a gente pode colocar uma Claro, foto de um pode sim. momento feliz? Claro, pode sim. Pode. Pode. Nico, olha lá. Essa Linda. é a Isabel e o Nicolas. O Nicolas, o Lucas, olha o Nicolas. O Lucas. Esse momento, você se lembra desse momento aí? Nossa, me lembro, cara. Conta um pouquinho. Foi um momento muito lindo que a gente tava indo pro nosso pré-weekend, né, que fala? Que é nosso pré, que é tipo um pré-casamento que fala, né? Uhum. Que você vai tirar as fotos do casamento. E foi um momento tão mágico, sabe? Um momento que a Isabel, ela... Você não conseguiu deixar a Nicolas ela inteira? Mudou? Isso. E foi um momento que ela não pensou mais em nada, ela só aproveitou o momento dela ali comigo, Plenitude, né? plenitude, sabe? E é que nem você falou, excesso de informações, as pessoas elas pensam muito em várias coisas, mas acabam não vivendo o momento, né? Presenciando as coisas mais, vamos dizer assim, básicas da vida, que é isso, aproveitar cada momento. Carpe diem. Isso, exato. Viva a vida, viva o momento. Exatamente. Viva o agora, né? E a Isabel nesse dia aí, meu Deus. Nossa, a gente viveu de verdade. E foi um dos isso, a gente viveu um dos momentos mais felizes da nossa vida, que foi isso aí. Onde eu percebi que eu tava com a mulher certa na minha vida. E
E aquela estava esbanjando vida, né? Nossa. E ela não, vocês. Né? E ela tava com um diagnóstico de 4 meses aí. E olha a felicidade dela. É, Imagine você com um diagnóstico de 4 meses, tá? Tipo assim, e ter ainda a cabeça, a mentalidade de aproveitar o momento e não pensar nisso. É pra poucos. sim. É. Você discernir e dissociar o físico do espiritual. Exato. Na verdade, era o espírito dela que estava aí presente aí muito fortemente, dando um chabu aí em todo mundo, né, meu? Falando, olha, Sim. galera, é por aqui, não é? E Fala. queria complementar uma coisa ainda no viés inspirado em Jesus Cristo, na empatia, mas puxar um ponto da generosidade da Isabel. Sim, vamos falar da Isabel. Agora, podemos falar da Pode, Isabel? claro, pode ser. É, Que é quase que impossível não falar da Isabel, né? não tem como, É, né? E porque- ainda mais com tanta coisa que essa menina nos ensinou e continua ensinando cada vez que a gente fala dela, né? É. Mas eu falo assim, Ricardo e Lucas, o Lucas, mais do que ninguém sabe, né? E de novo no efeito manada, o tanto de hate que ela sofreu diante da generosidade de compartilhar a dor dela, né? De compartilhar a história dela. Se a pessoa podia, já por si só, com todas as dores de enfrentamento da doença que ela tinha, podia se fechar. E ela quis dividir isso, né? E quem conseguiu entender a mensagem chorou junto com a gente, né? Tem ainda se sensibilizado muito, porque é recente a partida, mas o recado era outro, a lição era outra, transcende a esse plano aqui, né? Transcende tudo que está aqui. E uma generosidade que a gente tem batido papo aí com o Lucas, tem conversado, que é ok, ela partiu, mas ela deixa um legado e que vira missão, né, para O corpo ele. dela, né? O corpo dela, O sim. corpo dela. E aí volta naquela frase, naquela máxima que a gente conversou, né? O servidor tá pronto. Nossa, é isso. serviço. É o que você me falou e me abriu a mente, sabe? E eu entendi. Hoje, por isso que eu falo, tudo tem um propósito na nossa vida, né? A junção de pessoas não é por acaso. Não é ao acaso. Essa moça não veio ao acaso na tua vida. Não. E você não veio ao acaso na vida dela. Exato. E aí saiu um produtinho aí lindo, hein, meu? Saiu. Lindo. Nossa. Eu vou te falar uma coisa. A gente, por uma questão óbvia, não vai colocar o Arthur, né? Mas, assim, graças a Deus é a cara dela, hein, meu? Eu falo pra todo mundo. Fala, meu Deus. Lindo. Graças a Deus é a cara da A cara da mãe, hein? Da mãe, ainda bem, né? Mas essas questões dos haters, etc e tal, eu vejo isso como uma questão comum. Né? Essa é uma opinião minha, porque é aquilo que a gente falou, a nossa essência é boa. Sim. A gente Né? só dá o que tem a oferecer. E essa questão que se coloca no mercado, né, da pessoa, né, do ser humano maléfico, né, ele só dá força para o bem. Né? A gente pensa, por exemplo, essa doença que ela teve, né, que foi acometida, eu posso ter. Né? Qualquer um nós, de nós. Exatamente, podemos ter. Sujeito. Mas isso é uma evolução nossa, a gente vai estar evoluindo o nosso espírito, vai estar deixando algo importante para alguém, né? Agora, a gente tem que ter essa maturidade que a Isabel trouxe à tona. Com apenas 19 anos. Só 19 anos. 19 anos, cara. Só 19 anos. Meu 19 Deus. anos. Só 19 anos. E, assim, essa maturidade que ela trouxe, eu acho que ela tem que ser ad eterno. Tem algum trabalho que você queira falar a respeito? Você tem assim, essa pizza é nossa aqui, cara. Essa pizza é nossa, então já que tô aqui eu vou falar, né? Lógico, fica à vontade. Ué. A Isabel ela tinha sonhos, ela tinha propósitos e antes de ambição, antes de tudo isso, ela tinha um legado que ela queria deixar. E a gente madura, né? Por isso que eu falo, a Isabel ela transcendia tanta coisa que ela tinha a maturidade de chegar pra mim e conversar sobre coisas dolorosas. Sim. Que muitas pessoas não têm, que é a morte. Sim. Né?
E a gente tinha muito essas conversas. Ela falava, amor, é, não é o que não é o que eu quero, que é morrer, mas se um dia chegar isso, eu quero que você faça isso, eu quero que continue isso. E o legado dela era o quê? Trazer alegria para essas pessoas que tinham a mesma doença que ela, pessoas com câncer, né, em geral. Ela queria trazer para essas pessoas um pouco da felicidade que ela teve. E a Isabel, ela deixou algo lindo, que é realizar sonhos, né? E para quem não sabe, eu vou falar aqui, com certeza esse corte vai sair para todo mundo. Que maravilha. Isso pra É, gente é uma Primeira mão. honra. é, Close nele, viu, Nicolas? a Porque Isabel Veloso, carismática, que transcendia todo o entendimento, ela deixou um instituto chamado Isabel Veloso para ajudar pessoas com câncer a realizar não só desejos, sonhos, como ela teve o sonho de casar. Você aí que tem câncer, tá passando por um momento difícil, eu prometo do fundo do meu coração que em nome da minha esposa eu quero ajudar você. Eu quero poder realizar dos menores aos maiores sonhos que você almeja, dando aquela esperança que é de vida nova que ela teve. Eu quero trazer a alegria da Isabel no seu coração. Eu quero transformar a alegria dela, a sua alegria, de uma forma diferente, que é trazendo esperança e amor para sua vida, que é o Instituto Isabel Veloso. que lindo, que lindo. Eu não tenho nem o que. Eu tô parado agora, aqui nesse bate-papo nosso que tá Travou, né? fantástico, né? Porque eu tenho plena convicção que a Isabel tá falando isso por você, né? E para todo mundo, e que você tá sendo esse veículo de comunicação. Eu como médico, minha primeira especialidade, minha primeira residência foi cirurgia do aparelho digestivo. E quando a gente faz cirurgia do aparelho digestivo, a gente não vê coisa bonita, né? A gente só vê problema. Aquele a dor no estômago é um Dor. placar psicossomático, pode ser coisas mais sérias. Então a gente sempre, o médico se doutrina a lidar com a ausência da vida, né? Então assim, eu acho que a única saudade, e saudade é a presença da ausência, né? Saudade é a presença da ausência. Nós teremos sempre da Isabel, né? Sim, eu Mas sou. ela, você nem se fale, óbvio, né? Mas assim, com todo respeito, obviamente. Mas nós que estivemos orando por ela e por você e pelo Arthur, né? Mas enfim, a presença da ausência dela para todos nós será suportada através desse instituto, através dessas ações. E aí que a gente fala da caridade, e o que vai gerar ainda muita serotonina, muito hormônio do É, Muito prazer, né? bem-estar para todo Não mundo. tem a menor dúvida. Agora, qual recado que a gente pode dar para essa população que tanto sofre como a Isabel teve e ela enxergou isso? É que a Isabel é um espírito elevado, é. né? Mas ela enxergou muita gente sofrer com algo que ela não sofreu, porque o espírito dela falava mais alto, né? Qual o recado que a gente pode dar para essa galerinha que está começando agora um tratamento, que está diagnosticando nesse exato momento? Eu digo assim, que nem ela sempre falava pra mim, eu não posso viver o que não aconteceu ainda. Entende? Eu digo pra você, viva o momento. É um dia de cada vez. Mas sempre leve com você a esperança e o amor que carrega da pessoa que você é. Entendeu? A Isabel, nos piores dias da vida dela, ela olhava pra essência dela, não olhava pra doença dela. Entendeu? E ela apreciava o momento. Ela olhava pra fora, ela sentia a brisa do vento. Ela, ela ela, de certa forma, ela fazia as coisas que ela gostava, ela ia lá e preparava um pão pra mim
começo da tarde, preparava um café para mim. Ela não olhava em nenhum momento para a doença. Ela olhava para a pessoa que ela é, entendeu? Porque ela tinha essa doença, mas a doença não tinha ela, entendeu? Que lindo. Parabéns. Parabéns por isso que você está falando. Parabéns porque você está dando força para muita gente. Isso não pertencia a ela. Exatamente. Exato. Ali é uma aprovação. É uma aprovação. Uma aprovação. E quanto mais fé, mais a gente tem, mais esperança a gente gera, né? E é isso que a gente pensa, né? Nesses lugares que a gente fala, pô, nós somos um país infeliz? Podemos até ser, porque, na verdade, a gente não chegou nessa ponto de ter o talento lá em cima, né? Mas o que a gente mais tem é esperança. É esperança. E o intuito também, voltando ao assunto do Instituto, é trazer a esperança para essas pessoas, Excelente. entendeu? Não é visibilidade, não é dinheiro, não é sobre isso, é sobre amor. É sobre o que a Isabel queria que você que tem essa doença, que você que passa pelas mesmas dificuldades, sentir o amor que ela sentiu, entendeu? E cada sonho realizado, cada projeto feito vai ser em nome dela. E é isso que é o que me mantém de pé hoje. É isso aí. É trazer conforto e amor para essas E pessoas. você olha para um pequenininho, ele vai crescer bastante. Vai crescer bastante. Você imagina quanta motivação você tem, né? Quanto Exatamente. amor, né? Quanto segue a vida, continua. Exato. A vida não para nunca. A gente Transcende. muda o curso do rio, mas A vida né? continua. Exatamente. Ela está presente aqui conosco, com todo mundo aqui, nessa força aí tua. Estará sempre. Né? Estará sempre. Quer dar um último recado, assim? Quero. Fala, querida. Eu acho que diante de tudo que a gente conversou aqui, mas também dessa generosidade da Bel que se perpetua, né? E, enfim, e quando a gente pensa, né, em qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso legado no mundo, por que eu tô aqui, né? Então, se a gente puder deixar, né, algo que Jesus Cristo mesmo ensinou, ama o teu próximo como a ti mesmo, Perfeito. né? Amor ao próximo. Então, se eu puder deixar um recado, que a gente cultive a pedagogia do amor, a cultura do amor, né? Que as pessoas se sentindo amadas, elas produzem mais coisas boas e o bem-estar comum vem, né? A gente não é o que nos acontece, a Bel é prova disso, o Lucas acabou de falar, mas a gente pode ser lembrado, né, por aquilo que a gente faz ao outro no sentido da caridade, da generosidade, da empatia, do amor. Acho que a palavra-chave é essa. Muito bom. Isso aí. E, bom, só tenho a agradecer o pessoal que está nos assistindo. A presença tua, Lucas, foi a tua e da Isabel. Com todo o respeito, Ah, você eu que sabe disso. agradeço. E é isso aí. Eu acho que o trabalho tá lotado aí para você, hein? Tá, e vai Conte acontecer. conosco, tá? Amém, eu agradeço. Aqui é teu lugar. Bom, E só tenho a agradecer, Karina. E na Eu verdade, que assim, agradeço. cuide-se. Cuide-se. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Acho que é isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. valeu! Obrigada.